Apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico Otorrino Toino Lobo. Toino, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Muito obrigado pela acolhida. O nosso tema de hoje, viroses respiratórias e suas complicações mais comuns. Aliás, de virose, estamos em uma época que realmente tem muita virose, né, Toino? Eu trouxe esse tema exatamente por esse motivo. Está tendo muita virose respiratória e elas têm cursado de uma forma mais severa, digamos assim. Tem dado forte, a famosa gripe forte na maioria das pessoas. Então, por esse motivo, eu resolvi trazer esse tema para a gente bater papo aqui e conversar sobre ele. Na verdade, assim, quando se pensava em virose respiratória, até bem pouco tempo atrás, antes da pandemia, a grande maioria da população só pensava em gripe. É a única virose que vem à cabeça quando se falava em virose respiratória. Depois da pandemia, se começou a falar, obviamente, da boa e velha gripe e também agora do coronavírus. Então se tornou bastante comum falar de coronavírus, mas não são as únicas viroses respiratórias, não. A gente tem muitas outras. Então, do jeito que a gripe é causada pelo vírus influenza, a gente tem muito resfriado causado pelo parainfluenza, tem o vírus sincicial respiratório, que é bastante comum, principalmente a gente vê quadros mais severos em crianças recém-nascidas, tem os adenovírus, tem os rinovírus, tem muita virose que pode causar sintomas respiratórios. E, de modo geral, todas elas podem evoluir de uma forma oligossintomática, quer dizer, quase sem sintomas ou com pouquíssimo sintoma, mas podem evoluir também de formas mais severas, que é o que a gente tem visto agora, muita gente evoluindo das formas mais severas, muitas vezes com complicações paralelas. A pessoa começa com uma gripe, começa com uma dessas viroses e termina, às vezes, numa sinusite, numa otite, ou numa pneumonia, ou numa bronquite, e isso tem sido comum. Então, falando da via aérea superior, quer dizer, nariz, garganta, o que a gente vê mais comumente relacionado com essas viroses como complicação. O nariz, digamos que é o centro do início respiratório. Ele se comunica, obviamente, com a garganta, que é a continuação da via respiratória, se comunica com os seios paranasais, os seios da face, que fazem parte desse sistema, e se comunica com os ouvidos e olhos. Então, quando a gente tem um processo inflamatório mais severo, mais grave dessa região, a gente vê complicações nesse entorno. Então, falando dos seios paranasais, a comunicação dos seios paranasais, os seios da face com o nariz é um orifício bem pequenininho. Então, na medida que a gente tem uma inflamação do nariz, uma gripe, um resfriado, qualquer que seja essa virose, a comunicação entre um e outro fica perturbada, fica prejudicada. Aquele orifício que já é pequeno, ele vai ter um edema na região e vai ficar bem estreitinho ou até fechado. Então, toda aquela secreção que é produzida dentro dos seios da face, que tem que sair por aquele orifício, tende a ficar retida. De modo que cria-se um meio favorável para o desenvolvimento de bactérias. Existe bactéria na nossa via aérea, tem no nariz, tem nos seios da face, tem na garganta, e ela convive harmonicamente. Quando ela encontra um meio muito favorável, ela pode se reproduzir em excesso e causar uma infecção secundária. Então, além daquela inflamação viral, muitas vezes surge uma infecção bacteriana, que é o que acontece com as sinusites, a infecção dos seios paranasais e do nariz propriamente dito. Então, eu diria que essa é uma das complicações mais comuns das viroses respiratórias. As otites médias também são bastante comuns, pelo mesmo motivo. Existe uma comunicação entre o ouvido e o nariz, e o nariz mesmo, como eu estou dizendo. E essa comunicação também pode sofrer perturbações, pode sofrer alteração do funcionamento, pode possibilitar que a bactéria ascenda por esse canal e termine contaminando o ouvido médio. O ouvido médio é uma cavidade, ele só tem ar. Tem os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, e ar lá dentro. Nada mais. A secreção que pouco é produzida lá dentro, ela drena através desse canal. Quando há uma infecção como essa, ocorre o acúmulo de muita secreção mucopurulenta, quer dizer, o muco, propriamente dito, com pus. E isso causa dor, causa aqueles desconfortos já tão conhecidos da otite média. Dor, diminuição da audição, às vezes chega a estourar o tímpano quando tem um quadro mais severo. E sempre que tiver sintomas de ouvido, eu sempre bato nessa tecla aqui, não demore a tratar. Está gripado, começou a ter o ouvido tapado ou doendo, procure tratar rápido, porque às vezes nessa demora, que nem precisa ser muito grande a demora, termina ocorrendo uma ruptura do tímpano, o ouvido estoura, e isso pode ficar com uma sequela para o resto da vida. Então,
Uma das complicações bastante comuns das viroses é também a otite média, e ela tem um potencial de cursar com a ruptura do tímpano, quer dizer, o ouvido estourar, e por esse motivo deve ser sempre dada uma atenção especial a sintomas de ouvido. Começou a sentir, tratar logo para não haver uma complicação que muitas vezes pode terminar num ato cirúrgico. Se a perfuração não fechar, só se resolve isso com cirurgia. Então a gente não deixa chegar a esse ponto. Já nas vias aéreas inferiores, as complicações mais comuns que a gente vê são as bronquiolites, que é a inflamação do término dos brônquios, a partezinha terminal. É mais comum, como eu disse há pouco tempo, no vírus sincicial respiratório. Então é um vírus que afeta principalmente bebês recém-nascidos. Quando tem um bebê recém-nascido com esse vírus agindo no organismo, é comum, ou pelo menos é mais comum, que ocorra essa complicação, a bronquiolite. As bronquites, que são a inflamação dos brônquios como um todo, também são bastante comuns complicações das viroses respiratórias. A gente vê com certa frequência. E também as pneumonias, que não é tão frequente quanto a bronquite, mas também não é coisa rara. A pneumonia é um quadro mais amplo, mais severo, ele já envolve os alvéolos pulmonares e por esse motivo dificulta mais a troca gasosa, se torna um quadro mais grave. Então, diante de quadros virais, não precisa todo mundo que tiver uma virose, uma gripe, um resfriado, estar no médico no primeiro dia. Mas aquele quadro mais arrastado, passou de uma semana e continua persistindo com sintomas, deve-se ter sempre uma atenção a esses quadros, porque eles podem evoluir com essas complicações, são as mais comuns, mas tem outras também, e diante dessas complicações merecem tratamento mais específico. Você tem que respeitar, por exemplo, o prazo de recuperação de uma virose. Eu digo isso porque tem pessoas que não aguentam ficar em casa, volta para o trabalho com 2 dias, 3 dias e a virose continua. Você tem que respeitar esse prazo? Tem que ser respeitado esse prazo. Eu não digo que a pessoa tem que ficar isolada um período muito longo, mas o risco de contágio para outras pessoas na fase inicial é maior. A pessoa que começou a apresentar sintomas, nos primeiros 2, 3, 4 dias, ela está no auge do contágio. Então, se a pessoa precisa realmente ir ao trabalho nessa fase, está se sentindo bem, fisicamente está bem, não está incapacitada ao trabalho, ela pode ir. Agora, redobrando os cuidados para não transmitir a terceiros, a outras pessoas. Não apertar a mão, não abraçar, não ficar trocando copo, beber a bebida, seja água ou qualquer outra coisa, cafezinho, no mesmo copo de outras pessoas, evitar a proximidade maior. Quanto mais se evitar a proximidade, menor a chance de contágio de outras pessoas. Então, o cuidado principal tem que ser com isso aí, com o contágio de outros. Eu sei que é impossível evitar totalmente. Sim. Se fosse possível, a pandemia não teria se alastrado pelo mundo inteiro. Mas diminui a chance. Doutor Enio, então uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele pergunta assim, eu queria fazer uma pergunta sobre essas viroses que está dando para o senhor, aliás, vou fazer uma pergunta para o senhor, né? Vou dormir bonzinho e acordo doente da gripe. Meu filho foi dormir bonzinho, acordou gripado, ele tem sinusite alérgica, tem cartucho e tem asma, levei para o médico, aí ele tomou o remédio bem direitinho, aí ficou bom. Quando acorda, volta tudo de novo, e aí? Muito provavelmente não deve ser mais a gripe agindo. Quando a pessoa adquire um quadro viral, uma gripe ou qualquer outra dessas coisas, ele pode, como eu falei há pouco, desenvolver complicações. Para aquelas pessoas que já têm um quadro alérgico, uma rinite alérgica, uma rinocinusite alérgica, uma bronquite alérgica ou uma asma, pode ser que haja uma ativação dessa doença. A pessoa estava bem do quadro alérgico, vinha sob controle, aí gripou, melhorou da gripe e continua apresentando sintomas desses quadros alérgicos. Então, muito possivelmente, é isso que está acontecendo com essa criança. Ele teve um quadro gripal, reativou, digamos, deixou a doença alérgica na fase aguda e ela vai precisar ser tratada também. Existe também a possibilidade de ele estar apresentando um quadro infeccioso subclínico, que não apareceu ainda muito bem a infecção. É possível também. Então, seria ideal que ele voltasse ao médico que está acompanhando para ele reavaliar e ver qual desses problemas está ocorrendo e tratar. Não é nada preocupante, mas não é bom também deixar a vida inteira dessa forma. Outra pergunta, desde domingo eu estou sentindo algo na garganta diferente, não dói, é um desconforto parecido com a queimação, né? Eu escarro, não sai nada, não estou gripada, fico tipo um pigarro, agora o cheiro ruim está me deixando sem saber o que é, né? Começou com uma dor de cabeça e tem um sinusite, aí. Aí a gente pensa, quando tem um relato desse, pensa principalmente em duas coisas.
No caso específico dela, pode ser a sinusite, a infecção mesmo, aquela secreção mucopurulenta que eu falei no início, quando a pessoa tem um quadro infeccioso, ela fica drenando do seio da face para o nariz, do nariz ele desce para a garganta e causa muitas vezes essa irritação, essa sensação de desconforto na garganta com odor ruim. Então eu diria que é uma boa possibilidade de ser uma infecção mesmo, uma sinusite infecciosa. A outra possibilidade que a gente pensa é refluxo. Às vezes ácido do estômago subindo pode dar essa sensação de queimação, a sensação de glóbulos, de como fosse um entalo na garganta. E às vezes quando vem com o resto de alimento que já se chama regurgitação, que é um grau acima do refluxo, pode também dar essa sensação de gosto ruim, de mau cheiro. Então eu diria que são as duas principais possibilidades. Não dá para afirmar o que seja não. Ela precisa ser avaliada realmente para fechar um diagnóstico e tratar. Mas deve ser uma dessas duas coisas aí. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia. Pergunta aí o doutor se tem tratamento para quem tem esse problema de sinusite, de ficar com o nariz entupido nesse período frio. Tem tratamento? Tem tratamento. Toda doença tem tratamento. Até as doenças mais graves, os cânceres que estão temidos, tem tratamento e muitos deles têm cura. Um quadro como esse, uma rinite, uma rinocinusite, tem tratamento e tem como solucionar o problema. Se for um quadro alérgico, que provavelmente é, porque ela disse aí que é sazonal, quer dizer, na época mais fria de chuva, ela apresenta sintomas, ela provavelmente vai tratar, vai ficar bem, mas possivelmente no ano que vem, quando chegar na mesma época, ela vai ter um novo episódio e pode tratar novamente. Então, eu diria que tem tratamento, se for o que eu estou pensando. Então, talvez não tenha cura, mas tratamento com certeza tem, ela fica bem. Outra pergunta, o que fazer nesse clima quente e frio quando se fica espirrando direto e o nariz escorrendo? Infelizmente, com o clima ninguém pode mexer, ninguém vai mudar, dominar, né? O clima. Vai continuar ocorrendo essa variação e é muito comum que as pessoas que têm algum quadro alérgico, uma rinite, que é o caso que a gente pensa aí num sintoma como esse, nariz escorrendo, entupido, espirrando bastante, coceira no nariz, na garganta ou no canto do olho, a gente pensa logo em quadros de rinite alérgica, que muitas vezes se exacerbam ou pioram os sintomas nessa época de variação climática. Uma hora quente, uma hora frio, aí tardinha bem aquela chuva, sobe aquele bafo. Então tudo isso realmente pode piorar os sintomas. Quando esses sintomas ficam frequentes, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é procurar um tratamento, um atendimento e trata e controla isso. Para isso, tem sim tratamento, tem sim controle. Da mesma forma que eu falei antes, pode ser que no ano que vem tenha um novo episódio ou nem espere o ano que vem, mas tem tratamento para esses episódios. Sou profissional de saúde, pesquisei em canais de medicina no YouTube, no Google acadêmico e encontrei vários benefícios no tratamento de viroses com plantas medicinais, como alecrim, romã, gengibre, entre outras. Além da consulta com o médico, posso recomendar o uso dessas plantas e como? Pergunta nossa amiga aí. Eu não vejo problema que se indique, porque acho pouquíssimo provável que tenha efeitos colaterais importantes, mas eu sempre trabalho muito com a medicina científica, com o que a gente tem cientificamente comprovado. Para se você lançar um medicamento para que uma pessoa possa usar com segurança, são feitas pesquisas geralmente não de dias, não de meses, são de anos de pesquisas para ver eficácia, dose terapêutica, para ver efeitos colaterais possíveis, para ver a dose que pode ser prejudicial ao organismo, quer dizer, quando você tem uma sobredose, aquilo pode começar a prejudicar. Então, tem uma série de pesquisas feitas e muitos desses medicamentos são feitos a partir de produtos extraídos da natureza. Boa parte deles. A penicilina, por exemplo, quando foi lançado o primeiro antibiótico, foi a partir de uma extração de produtos da natureza. Então, obviamente, a gente pode extrair muita coisa boa da natureza de formas que a gente possa ter medicamentos eficientes com segurança. Só usar a folha do alecrim, a folha desses medicamentos que a gente sabe que pode ter ação terapêutica de forma empírica, eu não posso dizer use de uma forma ou de outra, porque eu não tenho base científica para isso. O que a gente vê aí é do conhecimento popular. Fulano usou folha de alecrim dessa forma e deu certo. Não quer dizer que vai dar certo para todo mundo, não quer dizer que vai ser eficaz realmente, ele pode ter melhorado por outros motivos. Então eu só vejo esse porém. A gente não tem uma segurança científica para afirmo
produto é eficiente, qual é a dose eficiente, por quanto tempo deve ser usado e quais os possíveis efeitos colaterais. Só tem esse porém, entendeu? A grande maioria dos que já são usados rotineiramente, eu não acredito que vai ter efeito colateral importante, que vai ter risco para a saúde. Isso eu não acredito, porque se tivesse, muita gente já teria tido complicações graves. Por exemplo, cabacinha, chá de cabacinha. Muita gente usa para sinusite, para isso. Eu já vi gente ficar bom com cabacinha, mas já vi gente que não morreu porque foi salvo pelo médico. Teve uma hemorragia importantíssima, que se não tivesse sido controlada por um médico, teria morrido. Então, mesmo produtos na natureza, tem algum risco. Alguns deles. Tem cogumelos na natureza que são letais. Se você consumir, pensando que vai comer aquele champignon gostoso, vai morrer. Então, na natureza tem os seus venenos também. Então, segurança mesmo. Eu acho que quando tem pesquisa científica de anos, que nos indique eficácia e risco à saúde, dose terapêutica adequada, tudo isso tem que ser considerado. Então, cautela também na indicação, né? Nunca fez mal a ninguém. Canja de galinha e cuidado nunca fez mal a ninguém. Tem mais perguntas? Bom dia. Dantas, bom dia, doutor. Eu vai fazer um mês que eu comecei com uma tosse. E dessa tosse, eu pela manhã espirro muito e sai muita secreção pelo nariz. E eu sinto muita dor de cabeça e muita dor na face. Só que é uma tosse cheia. E essa tosse, vai fazer um mês que eu tô com ele. Já tomei antialérgicos, já tomei até corticoide. E essa tosse não passa. Eu já estou muito preocupada do que se trata, se isso é uma sinusite, se isso é uma rinite. Um abraço, Janaína, e aí? Bom, aí provavelmente se encaixa exatamente no que a gente começou a falar lá no iniciozinho das complicações das viroses. Ela deve ter tido um quadro viral há um mês atrás, que evoluiu com alguma complicação. Pode ser uma sinusite, pode ser uma sinusite associada com uma bronquite, que a tosse é cheia, pode ser só uma bronquite, e aí ela vai precisar ser avaliada realmente, passar por um médico da confiança dela para fechar um diagnóstico e tratar. Se ela já tomou antialérgico, já tomou corticoide e não melhorou, está mais que na hora dela procurar um atendimento médico e fechar um diagnóstico para tratar adequadamente. Realmente pode ser um quadro infeccioso dos seios da face, digamos que é uma das principais suspeitas, que é a sinusite, mas pode ter uma bronquite também associada ou algum outro quadro pulmonar. Só para a gente finalizar, é uma curiosidade pessoal, o remédio, aliás, a doença ela se acostuma com o remédio e fica mais forte do que o remédio às vezes? Não, de modo geral não. O que às vezes acontece é que a pessoa tem o hábito de usar um certo medicamento, corticoide, por exemplo, não é uma boa ideia ninguém se automedicar com corticoide, porque é um medicamento muito eficiente, porém com bastante efeito colateral, principalmente quando não bem usado. Se a pessoa começar a usar indiscriminadamente, usar demais ou doses exageradas. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa é habituada a usar aquele medicamento, todo quadro que apresenta sintomas parecidos, ele vai usar o mesmo medicamento. Mas a medicina não é uma ciência exata. Às vezes o sintoma é igualzinho e a doença é totalmente diferente. Ah, doutor, sempre que eu tenho tosse cheia e o nariz entupido, eu já sei que é um quadro alérgico, eu tomo isso e fico bom. Na maioria das vezes vai ficar bom. Mas se tiver uma infecção associada, vai tomar aquele medicamento que está habituado e não vai ser eficiente, porque ele tem uma outra doença que merece um outro tratamento. Então, na maioria das vezes, é isso que acontece. O uso de alguns medicamentos, se for indiscriminado, por exemplo, antibiótico, a pessoa é acostumada a tomar toda a vida que gripa, que acha que tem um quadro gripal, vai tomar antibiótico. É um erro. Antibiótico é para infecção bacteriana. E se a pessoa usar antibióticos de repetição, o mesmo antibiótico, mesmo quando bem indicado, a pessoa realmente vem sendo acompanhada por médico. Vai só no pronto-socorro. Um dia atendido por um colega, chega lá, usa um antibiótico. Mês que vem vai, outra infecção, outro colega atendendo, prescreve o mesmo antibiótico. E vai prescrevendo o mesmo antibiótico 4, 5 vezes seguidas. E isso induz a resistência bacteriana, aumenta o risco da bactéria se tornar resistente e, consequentemente, do antibiótico não ser mais eficiente, aquele mesmo antibiótico não ser mais eficiente. Isso pode acontecer. Com alguns outros grupos de medicamentos pode acontecer algo semelhante, mas é menos frequente. O principal alvo desse problema de repetência de medicamento seria o antibiótico, que realmente induz a resistência bacteriana. E lembre da dica do Dr. Enio, nunca se medique sem consultar um especialista, né? Nunca. É uma ideia
bobo a se fazer isso. Quando é um quadro muito leve, a pessoa tomar só um antitérmico, um remédio para febre, para dor, sem problema, não vejo problema nisso. Agora, usar medicamento mesmo para tentar tratar uma doença sem acompanhamento médico, nunca é uma boa ideia, não. O doutor Eno Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardiolquide, na Rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até a próxima vez. 7h40, confirmando 7h40.